Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, nós consagramos ao seu coração imaculado essa catequese de hoje. Passa à frente e roga por nós, para que essa catequese nos leve e nos conduza a amar ainda mais a Jesus e a fazê-lo amado pelos homens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Pessoal, bom dia. O tema da nossa catequese hoje é a primeira tábua da lei de Deus. A gente fala que a lei de Deus se divide em duas partes, né? Quando Moisés recebeu as tábuas, com as leis, com os 10 mandamentos, Deus deu a ele os 10 mandamentos impressos em duas tábuas. E a gente, observando a lei de Deus, a gente percebe que ela também tem uma divisão, exatamente que se divide em duas partes. A primeira parte se refere ao amor de Deus, e a segunda parte se refere ao amor aos irmãos, né? Primeiros 3 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, guardar domingos e festas, não tomar seu santo nome em vão. Esses 3 mandamentos se referem diretamente a Deus. E os outros mandamentos: honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, se refere aos irmãos. Por isso que quando o fariseu pergunta para Jesus qual é o maior mandamento da lei, Jesus vai dizer que o maior mandamento da lei é esse: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus faz referência exatamente a essas duas tábuas da lei. A primeira tábua, o amor a Deus. A segunda tábua, o amor ao irmão. Então hoje a gente vai falar sobre o amor a Deus. E na semana que vem, na próxima catequese, a gente vai falar sobre a segunda tábua, que é o amor ao irmão. Depois a gente avança para o próximo tema do nosso catecismo. Estamos no Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 2083, né? Onde o Catecismo traz o capítulo 1 dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Que é a citação de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Né? Deuteronômio 6, 4. Shema Israel, ouve Israel. Né? Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Então, para a gente começar a meditar sobre isso, eu separei algumas passagens bíblicas aqui de Êxodo. E eu quero começar primeiro lendo o parágrafo 2083 do Catecismo, que é o parágrafo inaugural dessa catequese de hoje. Neste parágrafo 2083, o Catecismo traz literalmente o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e faz um comentário sobre o primeiro mandamento. Ele diz assim, parágrafo 2083 do Catecismo da Igreja Católica. Jesus resumiu os deveres... A Maiara aí na área, quem disse que ela não viria? Bom dia, Maiara. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com estas palavras: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Essas palavras são um eco imediato do apelo solene: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Então, porque Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus, precisamos amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Qual é o significado desse sentido de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4? Não há outros deuses. O que Deus queria dizer àquele povo de maneira imediata
não amem outros deuses, porque outros deuses não existem. Não existe Baal, não existe Asterote, não existe nenhum desses deuses dos fenícios, nenhum desses deuses pagãos. Isso não existe, isso é tudo ilusão, são apenas ídolos. Ídolo é tudo aquilo que a gente põe no lugar de Deus. Então não ame esses falsos deuses, porque o Deus de Israel é o único Senhor. Esse é o primeiro contato do povo de Deus com Deus verdadeiro. Primeiro contato, entre aspas, porque começou lá com Abraão, muitos anos depois a gente já está aqui, depois que Moisés tirou o povo do Egito. Mas o povo, exatamente porque ficou muito tempo no Egito, se contaminou com aquela religião egípcia, tipo politeísmo. Então os egípcios tinham vários falsos deuses, né? Os fenícios tinham vários falsos deuses. E assim por diante. Deus então chamava o povo para si, mostrando: eu sou o único Deus. Não existe outro Deus fora de mim. Então o seu amor por mim tem que ser único. Não dá para dividir o seu amor com Baal. Não dá para você amar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e amar Baal, que era um falso Deus fenício. E assim por diante. E aí o catecismo continua essa meditação dizendo assim: Deus nos amou primeiro. O amor de Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras. Em seguida, os mandamentos explicam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a seu Deus. Então esse parágrafo 2083 do Catecismo da Igreja Católica, ele resume toda a catequese de hoje. A gente vai fazer ao longo dessa catequese uma digressão, uma meditação, uma explanação sobre isso. Ele é o único Deus, ele nos amou primeiro, amor com amor se paga, então nós precisamos amar aquele que nos amou. Até mesmo porque essa é a nossa vocação, né? Fomos criados única e exclusivamente para amar a Deus. Fomos criados por Deus para amar a Deus e no amor a Deus encontrarmos aquilo que pode preencher o nosso coração por completo. Lembrando que nosso coração tem um buracão gigante que só Deus preenche. Você pode colocar mansão nesse buraco, não vai preencher. Você pode colocar carro nesse buraco, não vai preencher. Você pode colocar dinheiro nesse buraco. Você pode colocar tudo que o mundo pode colocar, o planeta Terra inteiro nesse buraco, não vai preencher. Sempre vai faltar, porque esse buraco é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio que tem no nosso coração. Só em Deus seremos felizes. Então a nossa felicidade está em cumprir a nossa vocação. Fomos criados por amor e para amar. Fomos criados por Deus e para amar a Deus. E aí o Catecismo traz aqui uma meditação de Deuteronômio capítulo 20, versículo 2 a 5. Se ele é o único Deus, aí agora a gente faz um parênteses, porque isso é algo que a gente precisa meditar. Porque frequentemente esse tema de Deuteronômio capítulo 20, ele é mal apresentado e mal interpretado, e às vezes os católicos ficam com dúvidas. O que vai dizer Deuteronômio capítulo 20, versículo 4? Deus mandou amar somente a Ele e que não existe outros deuses, só Ele é Deus, né? E aqui Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, ele fala assim: Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais dos filhos, dos netos e dos bisnetos, daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração para aqueles com que me amam e que guardam os meus mandamentos. Então o Senhor fala aqui, não farás para ti escultura nem figura alguma do que está nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não prostrarás diante delas, não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Os protestantes usam essa passagem de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, para censurar as imagens que a gente tem na igreja. Então, eles usam exatamente esse Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, para falar que a gente não pode ter imagem de São Vicente de Paulo ou da Santíssima Virgem, assim por diante. Mas um texto fora do contexto vira pretexto para algo que você quer dizer. E é o que você falou, para manobrar o sentido das Escrituras. Qual que é o contexto quando Deus fala aqui: não farás para ti escultura nem figura alguma do que está nos céus ou abaixo sobre a terra, nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, eu sou o teu Deus. Não são os falsos deuses dos fenícios, dos egípcios ou de outros povos quaisquer. Não é Baal,
não é o bezerro de ouro que é o seu Deus, eu sou o teu Deus. Ele está querendo dizer, não adorem os falsos deuses. Porque aquele povo, ele tinha um hábito de fazer uma escultura e falar, essa escultura é o meu Deus, né? E eles se prostravam e adoravam aquela escultura que representava Baal, ou melhor, que não representava Baal, que era Baal, né? Que era os falsos deuses, e ali eles tinham seu Deus. O que o Senhor está falando aqui em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4 em diante, é só preste culto para mim, não preste culto para os outros deuses. O problema em si não é a imagem, mas o culto que é prestado àquela imagem, tendo aquela imagem como seu Deus, tendo Baal como seu Deus, né? Aqui ele fala, eu sou o teu Deus, fala bem claro aqui no versículo 5, eu sou o Senhor, o teu Deus, um Deus zeloso. Então, pode fazer imagem ou não pode fazer imagem? Pegar aqui, ainda eu estava lendo Êxodo, né? Êxodo 20, olha aí. Eu vou avançar 5 capítulos, Êxodo 25, 5 capítulos em diante. Deus muda de ideia, não? Deus não muda de ideia, né? A ideia de Deus é sempre a mesma, né? Deus não muda de opinião, Deus não é homem. Êxodo 25, 5 capítulos depois. Êxodo 25, versículo 16. Porás na arca o testemunho que eu te dei. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2,5 côvados. Então aqui Deus está falando como deve ser feita a arca da aliança. E a largura de 1,5 côvados. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado, o outro do outro. Mas se aqui no capítulo 20, Deus fala para não fazer imagem das coisas que estão no céu, não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus. Aqui no capítulo 25, 5 capítulos depois, ele fala no versículo 18, farás 2 querubins de ouro. É para fazer ou não é para fazer? E aí, Deus, o senhor está meio... não estou entendendo. Então Deus quer que faz imagem ou Deus não quer que faz imagem? Vamos ver mais alguns trechos da Sagrada Escritura? Eu peguei aqui Números, capítulo 21, onde o povo havia pecado. Por quê? O povo tinha pecado porque tinha adorado um bezerro de ouro, né? E serpentes estavam picando o povo estava morrendo. Então já estava no deserto. Já tinha saído do Egito, estava caminhando para a terra prometida. Números 21, versículo 8. E o Senhor disse a Moisés, faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Então Deus manda fazer uma imagem de uma serpente, colocar num poste, e quem olhasse para essa imagem dessa serpente no poste seria curado. Então aqui Deus faz uma imagem que cura. Vamos ver se Deus continua mandando fazer imagens? Vamos avançando. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados na extremidade, de uma asa à extremidade à outra. Então aqui coloca querubim no templo, de madeira, imagem. Vamos continuar aqui. Mesmo 1 Reis, capítulo 7, versículo 13 em diante, sabe qual é o título do versículo 13? As obras de bronze que tinha no templo. Então tinha um montão de imagem feita de bronze. Vamos pegar o versículo 28. Eis como eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis e enquadradas em molduras. Nos painéis enquadrados nas molduras havia leões, bois, querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões, dos bois, pendiam grinaldas na forma de festões. Cada um tinha 4 rodas de bronze nos seus eixos. E nos 4 cantos havia supostes fundidos que tinham bacias, os quais estavam por baixo das grinaldas. Esse é o templo de Salomão. A primeira igreja feita por Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era cheia de imagens. Tinha os querubins da Arca da Aliança, tinha os querubins de madeira, tinha os bois, ele fala aqui, bois, leões, querubins e assim por diante. Então o primeiro templo feito para o Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tinha um montão de imagens. Parecia uma igreja católica, parecia a paróquia nacional de Belém. E será que Deus gostou desse templo que Salomão fez para ele?
A palavra diz que quando foi inaugurado o templo de Salomão, a glória de Deus penetrou o templo com uma nuvem. E a glória de Deus preencheu aquele lugar na inauguração do templo. Então Deus gostou e tanto que ele manifestou, teve uma teofania. Então o problema não é fazer imagens. O problema é ter falsos deuses. E esses falsos deuses podem ser dinheiro, pode ser os prazeres, pode ser uma pessoa e pode ser também um demônio, como era no caso de dos Baals da vida, entendeu? Bafomé, esses deuses pagãos, que na verdade são demônios, é o demônio disfarçado, né? Então a gente entendeu que a determinação de Deus para que nós o amemos, porque Ele é o único Deus, e quando Ele fala não farás imagens de ídolos, Ele quer dizer não tenham ídolos. Não é a imagem religiosa o problema. O problema é você colocar qualquer coisa que seja um falso Deus ou qualquer coisa que seja na sua vida no lugar de Deus. Né? Deus tem que ser o número 1 da nossa vida, porque Ele nos amou primeiro e fomos criados para amá-lo. Amor com amor se paga. Né? Então a gente já entendeu essa parte? Vamos avançar. Por que nós devemos amar a Deus? Eu falei para vocês, né? Porque Ele nos amou primeiro. Mas vamos pegar aqui 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10, depois versículo 19. O evangelista João, que é conhecido como o evangelista do amor, ele diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por Ele. Nisso consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho, para expiar os nossos pecados. Então nisso consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. E tendo nos amado, enviou Jesus se fez homem, Deus se fez homem, para nos livrar dos nossos pecados, para abrir para nós as portas da salvação, da vida eterna. O céu estava fechado para nós não podíamos entrar no céu por conta dos nossos pecados. Havíamos ofendido a Deus e uma ofensa a Deus tem o tamanho do próprio Deus. Então o próprio Deus se fez homem para reparar o pecado do homem. Ele nos amou primeiro. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Versículo 19. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Então vai dizer São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, de forma especial no versículo 19, que amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. É um amor de retorno, amor com amor se paga. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. A palavra diz assim: mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus para conosco. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Vai dizer São Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 8. Eis uma prova brilhante, vai dizer São Paulo, ele usa essa palavra, brilhante do amor de Deus por nós. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele morreu por nós. Sabe aquele soldado romano que transpassou o coração de Jesus na cruz? Quem lembra o nome dele? Falei para vocês uma vez, vocês lembram? É o dos 3 pulinhos, São Longuinho. O nome dele era Cássius, né? Depois que ele se converteu, começaram a chamar ele de o Homem da Lança, né? O Homem da Lança em latim. Então, por causa da missão e do sinal, né? Pedro, porque ele haveria de ser uma rocha firme para edificar a igreja, pedra. E Jesus muda o nome da pessoa para mostrar a missão que ela vai ter. Por exemplo, o Papa Bento XVI. Por que ele escolheu o nome de Bento XVI? Porque São Bento é o padroeiro da Europa cristã. O Papa Bento XVI ele quis escolher esse nome para mostrar que a Europa não estava mais cristã e que ele precisava levar de novo a Europa a Cristo. Por isso Bento XVI. João Paulo II. Por que João Paulo II?
João Paulo I, o primeiro Papa escolheu esse nome de João Paulo porque João é o apóstolo do amor e Paulo é o apóstolo da missão. Então o Papa João Paulo quis dizer que eu vou ter a missão de levar o amor de Deus ao mundo. E aí quando ele morreu com um mês, João Paulo II assumiu esse nome para dizer, eu vou continuar a missão dele de levar o amor de Deus ao mundo. Tanto que João Paulo II foi o Papa mais Paulo, ou seja, mais missionário, e mais João, né, que mais amou, que mais demonstrou o amor de Deus. Por isso João Paulo. Papa Francisco, por que ele escolheu esse nome de Francisco? Porque São Francisco é o santo desapegado, o santo que vive os votos de pobreza, de castidade, de obediência. Então o Papa Francisco ele escolheu esse nome para mostrar para o mundo que o mundo hoje estava muito materialista, se apegando muito aos bens materiais e precisava se desapegar e ter em Deus o seu único tesouro. Por isso ele escolheu o nome de Francisco e assim por diante, né? Os religiosos, por exemplo, algumas ordens e congregações religiosas, também, como as carmelitas, mudam de nome quando fazem os votos. Isso tem dois significados. O primeiro significado é que aquela pessoa que eu era não existe mais. Aquele era o homem no século. Esse sou o homem na vida religiosa. E também a missão que eu vou assumir na minha vida religiosa, o carisma que eu vou viver, o propósito da minha vida religiosa a partir de então. Por exemplo, o Padre Pio de Pietrelcina. O nome dele era Francesco. E nem precisava mudar de nome, né? Porque o nome já era o nome do fundador da ordem, né? Francisco. Mas ele escolheu o nome de Pio. Por que Pio? Pio significa piedoso, aquele que reza muito, que tem intimidade, que ama a Deus. Então ele mostrava que o sacerdócio dele e a vocação religiosa dele era um amor a Deus e para levar também os homens a amar a Deus. Por isso Pio de Pietrelcina e assim por diante. Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. O nome de Santo Antônio, sabe como é que era o nome de Santo Antônio de verdade? Fernando. O nome dele era Fernando. Por que ele escolheu Antônio? Porque Santo Antão, ou Antônio, Antão é o mesmo nome, né? A mesma raiz. Santo Antão foi o pai da vida monástica, daqueles que se refugiam em Deus para rezar. E ele mostrava então que a vida religiosa dele, ele queria que fosse um refúgio em Deus, na solidão, para rezar. Não conseguiu, né? Deus quis que ele fosse missionário, mas ele queria ser... Tanto que quando ele era um exímio pregador, né? Santo Antônio pregava de maneira tremenda. Tanto que o Papa da época dizia que ele era a Arca da Aliança, que se perdessem todas as Bíblias do mundo, ele podia reescrever porque ele sabia a Bíblia de cor. E ele, esse exímio pregador, sabe o que ele queria fazer na ordem franciscana? Ficar quietinho, falar nada, na cozinha, cozinhando. Até que descobriram que ele era um grande pregador e aí ele não conseguiu mais ficar quietinho. Mas a vocação dele, ele queria que fosse uma vocação mais recolhida, por isso Antônio. E assim por diante. Aqui quem estava falando mesmo que surgiu esse assunto, até esqueci. A raiz. Do homem da lança, Longinus, né? Então, eu falava disso aqui, né? Mas eis uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando éramos pecadores, Jesus morreu por nós na cruz. Nós somos como o Longinus, o Cássius. O nome dele era Cássius. Depois se tornou Longinus por causa da lança, porque pela lança ele alcançou o coração de Jesus, né? E ele era inimigo de Jesus, tanto que ele fura o coração de Jesus com uma lança. Ele fazia parte daqueles que crucificaram Jesus. Ele estava junto com aqueles que coroaram Jesus de espinhos, que flagelaram a Jesus, que torturaram Jesus durante a quinta-feira de noite até a sexta-feira às 15 horas, que pregaram Jesus na cruz com dores terríveis, deslocaram os ombros de Jesus puxando na cruz, porque o braço de Jesus não alcançava o buraco, então eles amarraram uma corda dos dois lados e puxaram para esticar, e Jesus deslocou os ombros, deslocou o cotovelo, né? Ele fazia parte desses caras. Ele fazia parte daqueles caras que quando Jesus disse que tem sede, ofereceram vinagre numa esponja. Você sabe para que você via aquela esponja? Aquela esponja era o papel higiênico. Eles usavam a esponja quando eles defecavam para limpar o traseiro. E o vinagre era para a esponja não ficar fedendo. Então eles pegaram e colocaram o papel higiênico sujo na boca de Jesus. Isso que significa a esponja com vinagre. Então ele fazia parte desses caras. Tanto que a última tortura feita a Jesus foi ele que fez, foi ele que furou o coração de Jesus. Mas foi sobre ele que Jesus jorrou sangue e água da sua misericórdia. Quando éramos inimigos de Deus, ele nos amou primeiro. Nós somos exatamente como Longinus, somos exatamente como Cássio. Éramos inimigos de Deus
e Ele nos amou. Se nós estamos hoje aqui na igreja, meditando a palavra, meditando o Evangelho, é porque Ele nos amou primeiro. A primeira coisa que fizemos foi pecar, né? A primeira coisa que fizemos foi pecar. E pelo pecado nos tornamos inimigos de Deus. Mas Ele nos amou quando éramos inimigos de Deus, quando éramos os seus inimigos. E nos amou com amor de cruz. Nos amou, como vai dizer São João no seu Evangelho, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo nos amou. Eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Isaías 43, que é o título, talvez uma das partes mais bonitas que fala do amor de Deus. Isaías, o primeiro dos profetas, capítulo 43. Isaías 43. Vou pegar a partir do versículo 1. Vou ler até o versículo 4. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Aqui você imagina o seu nome. Pensa no seu nome. Aquele que te criou, Fábio, e te formou, Fábio. Pensa no seu nome. Eis aqui o que diz o Senhor, aquele que te criou e te formou. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Troco reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Olha que lindo o amor de Deus por nós. Olha o que Deus está dizendo. Dou o Egito por você, eu troco o Egito inteiro por você. A Etiópia e Sabá eu dou por troca de você em compensação. Porque eu te aprecio e te amo, és precioso a meus olhos. Troco reinos por ti, entrego nações por ti. Jesus entregou muito mais do que reinos. Ele entregou muito mais que nações em troca de nós. Ele entregou a sua vida na cruz, consumido de dores. Por quê? Ele vai dizer aqui, ele dá a resposta. Porque és precioso a meus olhos. Porque eu te aprecio e te amo. Então, meditando sobre esse amor de Deus tão tremendo, como não amar a Deus? Amor com amor se paga, é uma dívida de amor. Amor com amor se paga. Só por justiça nós deveríamos amar a Deus, né? Por uma questão de justiça deveríamos amar a Deus. Mas sabemos que vai muito mais além da justiça. É uma questão de felicidade aqui, felicidade eterna. Se amarmos a Deus, seremos felizes aqui, seremos felizes eternamente. O amor de Deus é questão de vida ou morte, literalmente. Aquele que opta por amar a Deus é feliz aqui e é feliz pelos séculos dos séculos. Mas, como o amor é algo gratuito, não pode ser obrigado, Deus convida a amar. E ama a Deus quem aceita esse convite. Como diz aquela parábola que Jesus contou essa semana, na liturgia dessa semana, um pai de família deu uma festa e mandou chamar os homens para sua festa. Só que cada um deu uma desculpa. Comprei um terreno, não posso ir. Comprei uma junta de bois, tenho que experimentá-la. Me casei, não posso ir. E não quiseram aceitar o convite para participar da festa. É assim, Deus convida. Convida ao seu amor. Quem aceita esse convite é feliz. Completa e totalmente feliz. Quanto mais amarmos a Deus, mais seremos felizes. Quanto menos amarmos a Deus, mais seremos angustiados, cheios de tormentos. Quanto mais próximos de Deus, mais próximos da luz. Quanto mais afastados de Deus, mais mergulhados na escuridão. Esse é o amor de Deus.
Mas como que a gente ama a Deus de fato? Então a gente já entendeu que Deus nos ama, né? A gente entendeu que Ele é o único Deus, que não existe outro Deus. A gente tem que amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. A gente entendeu também que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou primeiro, e amor com amor se paga. Mas o que é de fato amar a Deus? Amar a Deus é um sentimento? É somente sentimento? Só sentir amor por Deus? É ter carinho por Deus? O que consiste o amor a Deus? Como ama a Deus na prática? Né? Vamos pegar aqui a 1 João, capítulo 14, para a gente entender como é que a gente consegue amar a Jesus. Lembra que eu falei para vocês que João é o apóstolo do amor? Então vamos deixar o apóstolo do amor nos ensinar, né? João, capítulo 14, a partir do versículo 15. João 14, 15. Aqui Jesus está falando, trazendo algumas promessas sobre como seria a vida da igreja depois que ele ascendesse aos céus, né? Ele começa aqui mostrando que ele é o único caminho. Ele começa, na verdade, no versículo 13, se despedindo dos apóstolos. Essa palavra de Jesus foi na quinta-feira santa, depois da última ceia, depois da instituição da Eucaristia. Ele começa a pregar, fazer essa última pregação no cenáculo. No capítulo 13, versículo 31, ele fala, no versículo 21 ele faz o anúncio da traição de Judas, no versículo 31 ele começa a se despedir, faz os seus adeus e despedidas, e aqui no capítulo 14 ele mostra que ele é o único caminho. E no capítulo 14, versículo 15, ele fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lembra as perguntas que eu fiz? Como amar a Deus? O amor a Deus é um sentimento? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A primeira pergunta que eu fiz: no que consiste o amor a Deus? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então aqui, Jesus nos mostra na prática o que é o amor a Deus. Observar os seus mandamentos. Versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Você lembra que eu falei para vocês um tempo atrás dos sinais de Deus na Bíblia? Sinal de perfeição, número 7. Quando o autor sagrado quer mostrar que algo é perfeito, é uma obra perfeita de Deus, ele a representa com o número 7. Porque em 6 dias Deus criou o mundo e no 7º descansou. Não é? Quando ele quer mostrar que algo é próprio de Deus, ele apresenta o número 3, porque Deus é um só Deus em 3 pessoas. Quando ele quer mostrar algo que é próprio de Deus, ele mostra o número 3. Qual que é a maior característica de Deus, senão o amor? Então ele fala 3 vezes. Versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Primeira vez. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Terceira vez, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Ele fala 3 vezes. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. E aí a gente pode colocar numa balança. Quanto nós temos amado a Deus? Quanto nós temos amado a Deus? Nós temos guardado o seu mandamento? E aí a gente põe na balança e vê assim, meu amor a Deus está assim, meu amor a Deus está assim, meu amor a Deus está assim, ou meu amor a Deus está assim? Como que eu tenho guardado os mandamentos de Deus? Né? O objetivo é que o amor a Deus esteja bem assim, né? Guardando todos os mandamentos. Aí amaremos a Deus de verdade. Mas às vezes é complicado, porque parece que a gente não tem um norte, não é? Do que é a vontade de Deus, o que pode, o que não pode. Claro, a gente tem os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da lei da igreja, mas tem coisas, situações da vida
em que, por exemplo, o mandamento não pecar contra a castidade, 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Beleza, não quero pecar contra a castidade, então eu vou me casar na igreja, isso eu já entendi, me casei na igreja. Só que eu quero usar métodos contraceptivos não naturais. É permitido? Não é permitido? É pecar contra a castidade ou não é pecar contra a castidade? Quem que vai poder me dar essa direção? Quando Deus fala em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, sobre o seu amor, ele fala assim primeiro: Shema Israel, Elohim Adonai. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Então a primeira coisa é ouve Israel. Ouve o que Deus fala. E como que Deus fala? Lucas 10, versículo 16. Vamos ver como que Deus vai falar conosco? Deus ainda fala conosco hoje? O que vocês acham? Sim ou não? E com qual boca que Deus fala pra gente hoje? Como ouvir a voz de Deus hoje no mundo, agora? Oi? O coração da gente pode enganar, né? Meu coração pode falar coisas que eu quero só, que eu quero ouvir, né? Mas a gente não pode se enganar e camuflar a voz da consciência. O Espírito Santo fala na nossa consciência. Mas aí a gente se justifica e racionalmente a gente põe um argumento sobre aquilo que o Espírito Santo fala na nossa consciência. Por exemplo, você tem que você tem que pagar o imposto. O Espírito Santo fala na sua consciência: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é? Tem que pagar o imposto. Tem que pagar o imposto de renda. Eu não vou dar um calote no imposto de renda e vou colocar que eu estou fazendo uma faculdade e eu não estou fazendo. Mas é errado, o Espírito Santo está errado, está enganando. Dá a César o que é de César e o que é Deus. Mas o governo rouba eu? O governo vai roubar o imposto de renda? Então, e você justificou com a sua consciência e você camuflou a voz do Espírito Santo que fala na sua consciência. Entendeu? Então, às vezes, o Espírito Santo sim fala na nossa consciência. Só que muitas vezes a gente justifica o que o Espírito Santo fala na nossa consciência por diversos argumentos e a gente faz o pecado de maneira tranquila e consciente, porque o governo vai roubar eu mesmo. Eu vou dar o meu dinheiro de imposto de renda para o governo rouba tudo e o imposto não volta para mim. Tem que ter saúde. Fui no médico com meu filho, fiquei lá até 1h da manhã e não tinha médico para atender. Fui embora para casa e meu médico não atendeu meu filho e eu ainda tenho que pagar imposto. E aí você se justifica e você não paga o imposto e você racionalmente está tranquilo, né? Então, às vezes, a voz da nossa consciência não é uma voz Deus fala na nossa consciência. Só que muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, porque a gente se justifica. Então tem que ter um jeito objetivo da gente ouvir a voz de Deus. Sabe quem que vai nos apresentar esse jeito objetivo e certo da gente ouvir a voz de Deus? O próprio Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 16. Olha o que vai dizer Jesus aqui, ele falando para os apóstolos. No capítulo 10, ele fala da missão dos 72 discípulos. Vocês lembram que Jesus reuniu 72 discípulos e os enviou 2 a 2 em missão. Então, como se fosse a primeira missão da igreja, né? A primeira missão que a igreja realizou foi Jesus enviou esses 72 discípulos. E no capítulo 10 de Lucas, ele começa a falar para esses 72 discípulos. Ele diz assim, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares onde eles tinham de ir. Então, a primeira missão da igreja, né? E aí, ainda no capítulo 10, antes da volta dos 72 discípulos, eles voltam no versículo 17, voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem em nós em teu nome. Então, ele envia no capítulo 10, versículo 1, e eles voltam no capítulo 10, versículo 17. Mas enquanto esses 72 discípulos vão em missão, Jesus fica sozinho? Quem que fica com Jesus? Os 12 apóstolos.
Então os mais íntimos, né? Vai os 72 discípulos em missão e Jesus fica ali conversando com os 12 apóstolos até a volta dos 72. E nesse meio tempo, em que os 72 estavam em missão e Jesus estava tendo uma conversa íntima com os apóstolos, ele vai dizer aqui no versículo 16. Antes da gente ler o versículo 16, a gente tem que pensar quem são os apóstolos hoje. Os bispos, certo? Os apóstolos são a igreja. O primeiro dos apóstolos, Papa, né? Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, Papa. Príncipe apóstolo, Petrus, apóstolo, príncipe apostolorum. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Então, o Papa, Pedro é o primeiro Papa. E os outros apóstolos, João, Tiago, Bartolomeu, Judas Tadeu, são os bispos da igreja. Então, hoje, os 12 apóstolos, hoje, são o Papa Francisco e os bispos espalhados pela igreja no mundo inteiro. Quem é o nosso apóstolo aqui? Quem é o nosso apóstolo? Quem lembra o nome do bispo? Esqueceram o nome do bispo? Vocês não estão rezando pelo bispo no terço, né? Abençoai o Santo Padre Papa, nosso bispo, Dom Wilson, todo clero. Vocês não estão rezando pelo bispo, né? Então fala o nome do bispo, né? Nosso bispo, Dom Wilson. Esse negócio do bispo diocesano é muito legal quando você vai rezar, assim, por exemplo, em Aparecida, o terço. E aí tem várias dioceses ali, né? Então, o nosso bispo diocesano, cada um reza pelo seu. Mas é legal a gente rezar pelo bispo de maneira individual, né? De maneira pessoal, né? O nosso bispo, fala o nome do bispo, Dom Wilson. Então, aqui o nosso apóstolo é Dom Wilson. Lá em Caraguatatuba, Dom José Carlos. Então, o bispo é o representante dos apóstolos hoje. O apóstolo é o bispo. E o padre? Quem é o padre? O padre é esses 72 discípulos aqui que foram em missão, né? Enviados pelos apóstolos. Então, aqui Jesus fala para os seus bispos. Ele fala para a igreja, para Pedro e os bispos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem dá os mandamentos? A igreja. Então, obedecer à igreja é amar a Jesus. Até mesmo porque a igreja, quem é a igreja? É o próprio Jesus. Entendeu? Quem vos ouve, a mim ouve. E quem rejeita a igreja? Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, amar a Deus significa guardar os seus mandamentos, né? E para guardar os mandamentos, ouvir a voz da igreja. Deixar-se guiar pela igreja. Por aquilo que a igreja ensina através da sua Sagrada Escritura, da sua Sagrada Tradição e do seu Sagrado Magistério. Aquilo que a igreja ensina através da Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Qualquer novidade que esteja fora desse tripé é heresia, é apostasia. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério. Aquilo que a igreja creu e ensinou ao longo desses 2000 anos de história. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica fala a respeito disso? Parágrafo 2089. A incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa involuntária de lhe dar o próprio assentimento. Então, você se recusar a acreditar naquilo que a igreja ensina é falta de amor a Deus. Olha aqui, parágrafo 2088. O primeiro mandamento nos manda alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé e rejeitar tudo que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. A dúvida voluntária, a fé negligenciada ou a recusa de ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a igreja põe para crer. A dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé, ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. A incredulidade é a negligência da verdade revelada, ou a recusa voluntária, ou lhe dar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz.
após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Então, aqui o catecismo está dizendo: amar a Deus é obedecer à igreja e crer no que a igreja ensinou. Se você, batizado, se recusa a crer num ponto que a igreja ensinou, você é um herege. Isso é falta de amor a Deus, isso é heresia. Chama-se apostasia ou repúdio total da fé cristã. Se você repudia aquilo que a igreja ensinou por completo, você é um apóstata. Chama-se cisma, ou seja, separação, divisão, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou à comunhão dos membros da igreja. Ou seja, se você não obedece ao Papa e aos bispos, você é um cismático. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10, 16. Então, meus amados, o primeiro mandamento, a primeira coisa para amar a Deus, antes de amar a Deus, é ouvir a Deus. Shema Israel. Ouve, Israel. Ouve. E aí, ouvindo a Deus, você vai colocar em prática o que Ele mandou. Como ouvir a Deus? Ouvindo a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Vamos fazer um resumo então da catequese de hoje, da primeira tábua da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o que é o amor a Deus? É guardar os seus mandamentos. Como ter certeza de que eu estou amando a Deus e guardando os seus mandamentos? Ouvindo o que Deus nos fala. E como Deus nos fala? Deus nos fala por meio da sua igreja. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.